Fala, meus amigos e minhas amigas. Repercutiu fortemente nas redes sociais a fuga de Jair Bolsonaro. Eu me refiro à mais nova fuga de Jair Bolsonaro, desta feita fugindo de Orlando e indo para uma outra cidade dos Estados Unidos. Ele estava na casa do lutador, do ex-lutador de MMA José Aldo, e foi flagrado em um aeroporto com uma mochila ao lado do filho Eduardo Bolsonaro. E o jornalista Joaquim de Carvalho, da TV 247, trouxe uma revelação bombástica. Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Segundo Joaquim de Carvalho, na TV 247, Bolsonaro estuda a possibilidade de pedir asilo nos Estados Unidos e fala em armadilha do Supremo Tribunal Federal. É mais uma comprovação daquilo que nós vínhamos falando. Ele fugiu do Brasil com medo da cadeia. Segundo Joaquim de Carvalho, e aqui eu abro aspas para ele, diz Joaquim, ou disse Joaquim, ao vivo na TV 247. O que eu apurei esta semana é que o Alan dos Santos não vai ser extraditado. Ele conseguiu asilo nos Estados Unidos. Se ele tem asilo, não vai ser extraditado. Pode ter muito barulho aqui e ali, existe uma prisão decretada, mas ele obteve asilo. Aquela licença que ele apresentou para trabalhar é consequência do asilo. A informação que eu tenho é que o Bolsonaro procurará também asilo nos Estados Unidos. A informação do Joaquim, ela vai de encontro ao que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que afirmou, e nós gravamos um vídeo sobre isso, que os Estados Unidos estavam cooperando com o Brasil no sentido de buscar informações sobre Alan e agilizar a sua extradição para que ele venha pagar a pena aqui no Brasil. Governo Federal Brasileiro, Governo dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal Federal, colocando até Alan na lista de procurados pela Interpol, que é a Polícia Internacional. O Flávio Dino garantiu isso, mas o Joaquim de Carvalho trouxe uma outra informação e só o tempo dirá. Ele disse ainda o seguinte: quando saiu aquela notícia na Mônica Bergamo de que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte: olha, nós não vamos prender o Bolsonaro, não vamos deixar prender, ele vai ser só inabilitado politicamente. O Bolsonaro mandou mensagem para os apoiadores dele aqui, apoiadores não, um grupo restrito, dizendo o seguinte: isso aqui é uma armadilha, os ministros combinaram de falar isso porque querem que eu volte. Quando eu voltar, eu vou ser preso. A matéria finaliza dizendo que para Joaquim de Carvalho, essa fala de Bolsonaro indica que ele não vai voltar mesmo. Volto a abrir aspas. Então ele pode pedir mesmo esse asilo e sobretudo nos Estados Unidos, onde existe uma rede de extrema-direita que é forte. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o final de dezembro, quando fugiu, antes de entregar a faixa a Lula e supostamente para evitar a prisão. Então são essas as revelações feitas pelo Joaquim de Carvalho que nós vamos observar se elas se concretizarão. Repito, em relação ao Alan dos Santos, a extradição está avançando nos Estados Unidos. O ministro Flávio Dino prestou entrevista ao jornal Estado de São Paulo e trouxe essa notícia. Bolsonaro foi para uma cidade que é berço da extrema-direita norte-americana. Não é? É mais também um ponto aí que a gente pode colocar aí como crucial nessa questão de ficar em definitivo nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos assim se eles se comportarem dessa maneira, né, protegendo entre aspas criminosos brasileiros, eu acho que a relação Brasil-Estados Unidos ficaria um pouco conturbada, né? Não sei se a palavra seria essa, mas traria um constrangimento para a relação que, em tese, vai muito bem entre Lula e o presidente Joe Biden. O tempo dirá. O tempo dirá. Quem viver, verá.
O Bolsonaro, segundo Joaquim, acusa os ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça de estarem num conluio para prendê-lo. Ou seja, aquela informação seria apenas uma farsa e ele voltando ao Brasil ele seria preso. É esse o pensamento de Bolsonaro, segundo o Joaquim de Carvalho. É bom que nós falemos isso. Forte abraço a todos vocês, a luta continua e até outra oportunidade.